A etapa 2 então, aqui da nossa aula, como eu falei, né, eu reinstalei aqui o software aqui da mesa digital e agora está funcionando, beleza. Bom, antes de eu começar essa etapa 2 aqui, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês, eu acredito, não sei se todo mundo aí fez isso, né? Mas eu vou disponibilizar aqui o CAD-Simu, tá? O CAD-Simu era um software para a gente trabalhar aí na etapa. A partir de semana que vem, nós vamos trabalhar com a parte motor, de máquina, tá? Então, para visualização, o software ele é mais fácil. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho aí. Então, tem um link. Vou jogar aqui no WhatsApp. Só um minuto. Então, são dois arquivos aí. Na verdade, ele é bem tranquilo de mexer com ele. É só descompactar ele numa pasta e nesse layer tem a senha, né? Que vocês podem utilizar aí, tá certo? Bom, deixa eu disponibilizar aqui para vocês. Para quem não instalou ainda, tem aí os passos, tá? Simulação com CAD Simu. E aí eu vou pedir para vocês. E tem um outro software que é o PSCAD. Esses são dois softwares que a gente vai precisar ir para frente. A simulação com o PSCAD. Bom, então só um minutinho aí, tá? Bom, essa etapa aí dos exercícios aí dos transformadores, pessoal, deixei aí um tempo aí para vocês resolverem. Vocês querem tirar alguma dúvida aí, alguma consideração? Bom, caso não, tá? Isso aí na próxima lista que eu vou liberar aí, ela vai fazer parte aí dessa parte de transformadores, tá? Bom, eu vou compartilhar minha tela aqui agora, pessoal. E aí eu vou mostrar aqui um caso prático, né? Do que a gente vai estudar aqui agora. Vocês já ouviram falar da cidade de Ilha Comprida? Alguém já conhece a cidade de Ilha Comprida? Alguém aí é de Ilha Comprida? Vale do Ribeira?
Essa foto aí, pessoal, que eu estou mostrando para vocês, esse rapaz aí, ele é formado aí em Ouro Preto, ele é geólogo, né? Chama Daniel Mateu, o apelido dele é Ovo, morou lá na Marragola. E esse é o pai dele, tá certo? Seu Sérgio. O que que acontece? É, o Daniel, né? Ele, a família, ela, ele trabalhava com geologia, tá? E aí, um belo momento aí da vida deles e da família aí, um tio, né? Tinha lá uma fábrica, eles têm uma fábrica de gelo lá, lá na cidade de Ilha Comprida, tá? E aí o Daniel estava num momento meio complicado lá da carreira dele de geólogo, aquele trem todo, e aí ele resolveu abrir mão, então, sair da área de geologia para dedicar nessa fábrica de gelo, tentar reestruturar essa fábrica de gelo, né? Ela estava dando, era de um tio, irmão do seu Sérgio, que tinha essa fábrica, aí tinha uns filhos que não estavam querendo tocar a fábrica de gelo, né? E aí ele falou, bom, eu vou, né, tô tendo problema aqui na empresa que eu estou trabalhando, a empresa não está muito bem financeiramente, estava atrasando pagamento, aquela coisa toda. Então ele resolveu investir nessa fábrica de gelo. A fábrica chama Cristal Gelo. Se você digitar aí Cristal Gelo aí na internet, vai aparecer aí a, 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 a fábrica, tá? Então essa fábrica ela fica em Ilha Comprida. Eu tive a oportunidade de ir lá conhecer, né? E aí tem um grande desafio aqui para o nosso amigo aí, engenheiro, né? Formado em geologia na UFOP. Vocês fazem engenharia de Minas, tá? E aí o que que acontece? O camarada é geólogo, né? Não conhece nada de automação, eletricidade conhece pouco, só fez eletrotécnica aí na UFOP, no máximo, do ponto de vista de automação, né? E aí ele tem esse desafio aí que é para tocar essa fábrica de gelo, tá, pessoal? Mas essa fábrica de gelo, né? O galpão dele está aí. Observe algumas coisas interessantes aqui para nós aqui, ó. Uma fábrica desse tamanhozinho aí, pessoal, ela já aumentou, tá? Mas aqui, aqui tem um transformador, ó. Um transformador, chega aqui um cabo, né? De tensão, e esse transformador ele alimenta essa fábrica, ele faz essa alimentação. Nesse prédio aqui desse tamanhozinho que vocês estão vendo aí, pessoal, eu fiz um catálogo lá com ele, né, um Excel, eu contei mais de 30 motores elétricos, tá? Aqui tem o processo de fabricar o gelo, tem aqui um tanque aqui de água, tem uma água aqui, água destilada, né? Essa água filtrada, ela é usada numa máquina para fazer o gelo. Depois que o gelo está pronto, tem o processo de ensacar o gelo, aí põe esse gelo numa câmara fria, tá? Aí nessa câmara fria, ele tem que ficar conservado, e na hora que ele vai entregar esse gelo no distribuidor, né, onde ele vai vender, coloca dentro desse caminhão baú aqui, ó. Esse caminhão é um caminhão frigorífico, né? Tem o menorzinho e tem o maior. Isso aqui é de 2018. Aí ele coloca o gelo lá dentro e vai levar para os pontos que ele tem, que ele vai fazer a venda, tá? Então, tem aí o processo produtivo dele, né? No início, um processo bem artesanal mesmo, né? Tem os funcionários dele da época lá que trabalhavam com ele. Aí ele faz o. Isso aqui lembra muito nessas. Vocês já viram nessas festas de cerveja artesanal? Que o cara põe a chopeira lá e fica um camarada com bastão lá tentando quebrar o gelo para não deixar a máquina entupir, né? A máquina dele vai fazendo o gelo e vai cortando, ele vai fazendo os cubinhos. Se o camarada não, de vez em quando ela dá umas entaladas, se o cara não for lá com esse bastão aqui, quebrar isso aqui, ó, aí a máquina para, né? O cano lá onde sai o gelo lá, ela fica condensa e aí para o processo, para a produção dele, tá? Então tá aqui, tá a turma aqui, o Jurutina, apelido desse camarada aqui. E aí, pessoal, na época, eu fui lá fazer uma visita, né? O Daniel estava com um problema sério lá, que era o seguinte: essa foto aqui é uma foto do maquinário novo dele, ó, né? As máquinas dele, onde tem. Aqui, esse motor aí, ó, é um motor que faz que mantém na câmara fria dele com uma determinada temperatura, tá? De modo que o gelo dele não mantém o gelo na temperatura que aí o gelo não derrete, tá?
E aqui, pessoal, do lado direito, tem um quadro que ele tem lá. Esse quadro está mostrando um número aqui, 08. 08 tem tudo a ver com o conceito que eu vou explicar para vocês agora, que é um número muito importante na eficiência de uma rede elétrica de um modo geral, que é o fator de potência, está associado ao fator de potência, né? Aí o Daniel veio para mim e falou assim, Geraldo, aqui comigo, aqui tá tudo beleza, tá? Eu morei na Marragolo também, né? Na verdade, o apelido dele é Ovo, meu apelido é Broa. Aí ele falou, seu Broa, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio aqui, cara. Nessa parte aqui da instalação elétrica aqui nova, aqui para mim tá tudo a mil maravilha, cara. Minha conta tá belezura, né? Tranquilo, não tem problema nenhum. A máquina nova, essa máquina aqui, ela tem um motor aqui para manter a temperatura do meu frigorífico, beleza, o frigorífico é novo. Problema, aí o fator de potência aqui, que é um número que dá uma eficiência, do ponto de vista, esse fator de potência, ele vai te dizer de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor está sendo o seu consumo energético, tá? Quanto abaixo de 1, né? Quando mais você sair desse 1 aí, é porque você está consumindo mal a sua energia elétrica, tá? Então, olha lá, o problema dele é o outro lado, né? Isso aqui é a parte antiga da instalação, ó. Essa parte antiga da instalação aqui, pessoal, são motores antigos, né? Não estou entrando em detalhes se é motor ruim ou motor bom. São motores com a característica, né, o princípio deles de funcionamento é mais antigo, né? Então, observem aí para vocês verem as polias, os cabos, né, meio enferrujado, tudo muito problemático para a instalação dele, tá certo? O maquinário velho dele aí. Então, isso aí, na análise de uma instalação elétrica, até para a gente quebrar um pouco aquela parte mais pesada lá de teoria, tá? Estou mostrando para vocês aqui uma aplicação prática do que a gente viu, começou a ver e que a gente vai ver e nós vamos focar aí para vocês, talvez não aprender a fazer o dimensionamento, mas ter um olhar crítico, né, para esse problema da instalação elétrica, tá? Então tá aí o motor, né, o motor trifásico. Quando eu falo que o motor é monofásico, pessoal, quer dizer que eu preciso de uma fase só, uma fase elétrica para alimentar aquele motor. Quando ele é trifásico, eu preciso de 3 fases, tá? Então, aí esse fator de potência aí, quando eu ligava essa parte velha dele aí, caía lá para 0,46. Do ponto de vista de eficiência, isso aí é muito baixo, né? Vamos imaginar em termos percentual. Um percentual de 100% na utilização aí da minha eficiência energética, né, da minha energia, eu estou, nesse exato momento aí, o painel dele lá está dizendo que a eficiência dele está com 46,2%. Ou seja, ele está perdendo mais de 50% da energia, tá? A energia dele, quando ele liga esse maquinário velho aí, isso aí é um negócio muito crítico para ele, tá certo? Bom, e aí? Mas né, e aí, como é que a gente age? Ele precisa corrigir isso aí. Ele precisa resolver esses problemas. Por quê? Igual ele falou para mim, falou, Geraldo, na verdade eu vendo gelo no verão, né? O verão é o meu pico aqui de venda de gelo. Tem show na praia, eu levo 2 caminhões de gelo, né? Esse caminhão eu vendo gelo em cubos todo. Tem hospital. Então, enfim, tem uma série de coisas que ele pode fazer para ele melhorar, né? Agora, vai chegando o inverno, eu não vendo gelo e, além disso, eu tenho que pagar a energia elétrica. E a energia elétrica ela é muito cara, tá? Na verdade, ele me disse assim, ó, na verdade, eu não vendo gelo, eu vendo energia elétrica em cubinho, em saquinho, né? Então, isso aí para ele é um problema muito crítico, muito sério aí, tá certo? Bom, isso tem tudo a ver com o que a gente vai ver agora, tá, pessoal? Depois eu vou voltar nessa apresentação aqui, mas queria só chamar a atenção para vocês aqui, porque isso aí foi uma aplicação prática, né? Uma coisa prática que eu atuei aí, fiz um relatório para ele corrigir e voltar esse fator de potência dele aí o mais próximo do valor 1, valor numérico 1, tá certo? Bom, então, eu já expliquei, nós já começamos a ver alguma coisa aí de capacitor, de indutor, né? Vimos algumas. Vou parar de compartilhar a tela aqui, tá, pessoal?
e aí daqui a pouquinho eu volto a compartilhar novamente. Só um minuto. Então, 10h30 agora, 10h20. Então, só um minutinho. Então, eu vou voltar a compartilhar aqui a tela. Bom, aí, pessoal, tem alguns conceitos aí que, na hora que eu falar aqui, vocês vão lembrar, tá? Quando eu falar em potência, né? Tem hora que a gente fala potência, a gente fala em watt, tá? Só que na hora que a gente vai contratar, por exemplo, lá na CEMIG, eu quero fazer uma ligação na minha casa, a unidade que ele pede, né, é volt-ampere, VA, volt-ampere, tá? Então nós vamos entender aí como é que isso amarra com o problema lá do Daniel, ou do ovo, né? O apelido do ovo é porque o apelido dele, ele teve um irmão que morou na Marragola, o apelido dele era Franga, né? Morou lá na década de 90, e aí o apelido dele, quando ele entrou, o pessoal colocou o apelido dele de ovo, um geólogo, né? E atualmente é o cara do gelo. Vamos digitar aqui para ver aqui, ó. Ele falou, cara, não, eu vou mexer no gelo. Então, se eu digitar aqui cristal gelo, a empresa, então, lá em Ilha Comprida, cristal gelo, para qualquer momento, cristal gelo, olha lá no litoral paulista, lá no Vale do Ribeira, terra do Bolsonaro aí, ó. Então, quando eu clicar aqui em cristal gelo, ele já deu uma melhorada lá na estrutura dele. Hoje ele está vendendo gelo para tudo e quanto é lado, ó. Fica frio, você está na cristal gelo. Então, esse aí é o gelo dele. Hoje vem de água de coco, vem de cristal coco, né? Água de coco também. Vamos ver se tem alguma foto aqui para vocês verem. Olha lá, a fábrica é aquela que eu mostrei para vocês, ó. Aí são as empresas, ó, que ele está distribuindo gelo. Olha lá, aumentou a frota aqui de carro, tem aquele caminhão, tem outra Topic aqui, tem um carrinho menor, 25 anos de história, 300 pontos de venda, 30 toneladas de gelo por dia que ele fabrica. Gelo duplamente filtrado. Tá certo, pessoal? Então a Cristal Gelo aí, tem um case aí, tá certo? E ele precisou resolver essa questão aí do fator de potência, né? Depois, se vocês quiserem, aí vocês dão uma entrada aí no site aí da empresa do Daniel, assim como vocês aí formados no FOP, ex-aluno, para depois vocês darem para a gente amarrar com o problema que eu vou apresentar para vocês aqui agora, tá? Então, eu vou colocar o link aqui. Então, tá aí. Bom, então vamos voltar aqui à nossa vaca fria. Tem aí um videozinho comercial dele, vocês dão uma olhada, tá? Bom, então tá aí. Por que a gente está... Por que eu vou explicar isso para vocês, pessoal? Porque um dia, né, eu falei, o Daniel, você lembra aquelas aulas de eletrotécnica que que o professor explicou sobre o problema do fator de potência? Rapaz, eu acho que eu matei essas aulas, eu lembro do cara falando uns negócios desses mesmo. Eu falei, pois é. Lá na eletrotécnica, o professor ele explicou sobre essa questão aí do fator de potência, né? E é justamente o problema que você está tendo aí. Então, do ponto de vista prático, ele não estava com um olhar muito atento para aquilo, o cara estudante, né? Terceiro, quarto período, estava lá entrando na faculdade, falou, cara, nunca vou mexer com geologia, né? Não vou trabalhar com isso aqui. Então, vamos deixar esse negócio para lá. E um belo dia, o problema caiu no colo dele, tá? Então, a fábrica dele estava com um problema sério, né? De problema de fator de potência, e é isso que eu vou explicar para vocês aqui agora. Bom, qual que é o objetivo aqui, pessoal? Familiarizar-se com as diferenças entre potências, quando a gente chama de potência média, potência aparente, potência reativa, calculando cada uma
para qualquer combinação de elementos resistivos e reativos, tá? Entender que a energia dissipada por uma carga é a área sob a curva da potência pelo período de tempo de interesse. Entender como as potências real, aparente e reativa estão relacionadas em um circuito de corrente alternada. E aprender como encontrar o valor total de cada uma em qualquer configuração. Entender o conceito de correção do fator de potência e aprender como aplicá-lo para melhorar as características dos terminais de uma carga. Compreender as perdas de energia no sistema CA que não estão presentes, né, sob condições de corrente contínua. Bom, esse assunto aí está coberto lá no capítulo 14 do livro do Bollestar, tá? Então, nós vamos focar aqui no conceito de potência aparente e potência reativa. Nós já sabemos, pessoal, que potência é dada por V vezes I, né? Desde o início do curso que eu passei isso para vocês aí. O P aí está minúsculo, o V está minúsculo, o I está minúsculo, certo? Potência VI. Deixa eu só conferir um negócio aqui para ver se eu estou fazendo aqui a... Está gravando. Deixa eu conferir aqui a... Está gravando? Beleza. Meu áudio aqui está ligado. Então está tudo certo. Bom, então, o que acontece? Potência, então, está em minúsculo. Essa potência minúscula aí, pessoal, está querendo dizer que isso aí é uma potência instantânea. A potência num determinado momento, a potência instantânea, ela é dada pela tensão instantânea multiplicado por essa corrente instantânea. Certo? Bom, a carga, pessoal, uma carga numa rede elétrica, ela enxerga uma potência, né? Definição de potência fornecida a uma carga. O que é exemplo de uma carga? A televisão que você liga na sua casa. Imagina que vocês formaram, né? Vocês terminaram vocês concluíram o curso aí no UFOP, fizeram a festa, beleza. E aí agora vocês têm que ir trabalhar, tá? Aí vamos imaginar que você tem em sua casa, você acabou de construir sua casa. Aí você quer fazer a ligação elétrica lá dessa casa sua, tá? A CEMIG tem uma tabela, que nessa tabela você coloca tudo que você tem na sua casa. Ah, tem uma TV, né? Aí você tem que ir lá no manual da TV e olhar quantos watts essa TV consome, tá? Ah, tem uma geladeira. Aí tem a marca da geladeira lá na tabela da CEMIG tem. Ah, tem lâmpadas. Eu tenho 10 lâmpadas, por exemplo. Depois que você preencher essa tabela toda, né, você tem uma carga total que a CEMIG vai precisar de fornecer, tá? Então, a CEMIG vai falar assim, quantos quilowatts você vai precisar por mês? Certo? Então, você vai precisar, isso é o que eles chamam de dimensionamento da carga, tá? Normalmente, como a gente não sabe fazer isso aí, a gente contrata um engenheiro eletricista e ele é que vai fazer esse dimensionamento para a gente. Tá certo? Então, essa carga ela vai precisar de uma certa potência. E todas essas potências aí, pessoal, estão em minúsculo. Por quê? Porque são valores alternados. Né? Então, nos circuitos puramente resistivos que nós estudamos, né, VI estão em fase. Quer dizer que a tensão elétrica e a corrente elétrica, o ângulo delas, entre elas, é de 0 graus. Tá? Então, tem uma corrente vindo nesse sentido, o mais e o menos. Isso aí nós já vimos, inclusive, em análise de circuito de corrente alternada. Então, a potência, né, vai ter uma queda de tensão, mas nós vamos ter um gráfico desse jeito aí, ó. Esse gráfico está me dizendo o seguinte, o que esse gráfico está me dizendo, pessoal? Eu tenho uma corrente, uma tensão elétrica, que é o V, esse gráfico aqui, ó, que ele está apontando para o V. E tem o I, tá? Só que os dois são em fase. O ponto que um é 0, o outro também é 0. O que acontece? A fonte, né? Você está conectado numa fonte. No nosso caso, quem está fornecendo essa energia para a gente é a CEMIG,
aqui em Minas Gerais. Lá em São Paulo, né, se eu não me engano, é a Light, né? Lá em Goiás, como é que é a companhia de Goiás, né? Celg. A CELG foi vendida, hoje é CEMIG também, professor. Ah, é CEMIG também? Ah, tá. Então era Celg, né? Celg. Então, quem está fornecendo essa energia para você são os provedores aí de energia, são os utilitários, né, que eles chamam, né? Bom, o que esse gráfico está mostrando para a gente, pessoal? A corrente, tensão, quando eles estão no semiciclo, o ciclo completo é o ponto que sai desse zero, desce no negativo e volta a um outro ponto aqui, tá? Então, tensão elétrica negativa e corrente elétrica negativa, um multiplicado pelo outro, dá essa curva da potência aqui, ó. Essa potência, essa área aqui, né? A gente chama que é a potência dissipada, a potência que está chegando na carga. Bom, quando inverte a fase, pessoal, o que é inverter a fase? A tensão passa para o negativo e o I também passa para o negativo, tá? Quando você multiplica tensão negativo com I negativo, dá essa outra área aqui sobre a curva, tá? Essa área, pessoal, observe que essa potência está sempre positiva. A potência, essa potência positiva é a potência que vai chegar na carga, tá? A potência média, pessoal, é somar essas duas áreas e dividir por 2. Então, a potência média nessa configuração aí, ó, se eu somar essas duas áreas e dividir por 2, vai dar um número maior que zero, tá? E nesse ponto aqui, pessoal, potência devolvida à fonte pelo elemento. Não tem nenhuma potência abaixo. Não tem nenhuma potência aqui no lado negativo, certo? Então, toda potência que está chegando na carga está sendo dissipada. Tá vendo? Quando eu falo dissipado, se eu estou com um elemento resistivo, quer dizer que essa energia está sendo transformada em calor. E aí, por efeito Joule, esse resistor ele vai aquecer. Tá? Bom, se for um motor, toda a energia que está chegando no motor está sendo transformada em energia mecânica. Tá? Então, quer dizer que toda a energia útil que está chegando no motor está indo para a ponta do eixo do motor, e aí eu estou girando uma carga ou eu estou elevando uma carga. Tá certo? Bom, mas então nessa situação aí desse resistor aí, ó, né? Eu tenho a tensão elétrica, aí o meu VR aqui é 12 seno de ômega T, frequência de 1 kHz. A potência, então, está sendo toda dissipada em forma de calor. Tá certo? Mas a tensão elétrica tem essa curva aqui que nós estamos vendo do lado direito. Ó. Ele sai do zero, vai num ponto máximo que é 12, depois volta a zero, depois volta no ponto mínimo que é menos 12, depois volta a zero de novo. Aí ele completou um ciclo completo. Um ciclo que a gente chama. Bom, a potência elétrica, então, nesse resistor é dada por esse desenho aí. Ó. Eu tenho uma potência máxima que é 36, uma potência média que é 18, né? 36 aí dividido por 2 vai dar 18, que é a potência média. Tá? Bom, e essa potência aí é dada em watt. Watt, lembrando que é o que potência é watt. Bom, o que acontece, pessoal, quando a gente começa a falar em potência aparente? Aqui eu mudei a caixinha para um Z, que é uma impedância. Eu tenho uma carga, só que essa carga não é uma carga puramente resistiva. Ela é uma impedância, Z. Quando nós começamos a estudar números complexos, fizemos uma revisão, nós vimos que o R, né, dado o número Z, a resistência elétrica, a resistência aparece na parte real do número. Tá? E quando você coloca um indutor ou um capacitor, essa dificuldade de passar a corrente vai aparecer na parte imaginária. Aí vai surgir o que a gente chama de um número complexo, uma parte imaginária. Tá? A partir do momento que eu coloquei esse Z aí, pessoal, é que na minha carga, né, se tivesse só
resistência elétrica seria esse elemento R aí, ó. Tem um R. Mas, eu agora mudei em vez de R, eu mudei para Z. Z, pessoal, significa que eu estou tendo alguma defasagem entre a tensão e corrente. Algum tipo de defasagem entre tensão e corrente. Tá? E quem faz esse efeito aí, pessoal, são os motores, tá? São as máquinas elétricas. Então, lá na hora que eu mostrei aquela foto lá da instalação do Daniel, ele tem aquele monte de motor velho, antigo, tá? O motor é uma bobina, é um cabo enrolado, tá? Então, o que vai acontecer, pessoal? Se eu pudesse ir lá com o equipamento, o meu P, né, tem um negócio chamado o meu potência aparente. A potência aparente, se eu tivesse o equipamento que conseguisse medir, né, na instalação elétrica dele, qual é o fator de potência dele? Esse equipamento aqui está mostrando, ó, watt. Watt é o que realiza o trabalho. Só que a minha potência é dada por V, tensão, e vezes cosseno de θ. Esse cosseno de θ aí, pessoal, é o chamado fator de potência. É a defasagem que existe entre a tensão e entre a corrente. Quando essa defasagem é zero, cosseno de zero é 1. Tá? Quando a corrente e a tensão estão alinhados, quer dizer que não tem defasagem entre eles. Então, o ângulo entre eles é zero. Cosseno de zero é 1. Então, na hora que você tiver um cosseno, né, essa fórmula aqui, como é que essa potência aqui vai ser máxima? Quando esse cosseno de θ for 1. Quando esse cosseno de θ for 1. Quando esse cosseno de θ for 1, V vezes I, né, vai ter o máximo, o P vai ser V vezes I, porque o cosseno de θ é 1. Então, toda a minha potência está sendo utilizada para realizar trabalho, tá certo? Mas nem sempre isso acontece. É igual um copo de chopp, né? Você pede uma tulipa de chopp na choperia, tá? 300 ml. Ah, eu quero um chopp pequeno. O que acontece? Se o garçom trouxer para você uma tulipa cheia de espuma, aí você vai virar e falar assim, opa, garçom, eu não quero esse chopp não, só tem espuma, né? Você está pagando por 300 ml, só que ele só trouxe espuma para você, tá certo? Por outro lado, pessoal, se ele trouxer tudo amarelinho, né, a tulipa cheinha, tudo amarelinho, mas não tem nenhum colarinho, aí você vai reclamar. Opa, não quero esse chopp não, eu gosto de chopp com colarinho. Então, o que acontece? Eu preciso ter minha tulipa de chopp com um pouco de colarinho, tá? Do ponto de vista elétrico, pessoal, eu sempre vou ter uma pequena defasagem entre a tensão e a corrente. Sempre, tá? Mas eu preciso controlar essa defasagem. Eu preciso ter um controle sobre essa defasagem. Por quê? Porque os motores, os transformadores, parte da energia que você aplica neles vai ficar armazenada em forma de campo magnético, tá? Essa energia vai ficar lá dentro do elemento em forma de campo magnético. Então, ó, daí que vem definição do valor da potência para uma carga puramente indutiva. Você colocou um indutor, apareceu um indutor. Automaticamente, pessoal, esse indutor aí, o que vai acontecer? Ó? Vai acontecer um fenômeno. E vai acontecer o seguinte: eu vou ter uma potência absorvida, eu vou absorver uma potência no semiciclo positivo, eu tenho uma tensão, essa tensão e a corrente. A tensão, a corrente no indutor, a corrente está atrasada de 90 graus. 90 graus com relação à tensão. Então, observe, no instante de tempo zero, a corrente está começando, mas a tensão está adiantada de 90 graus. Tá? E nesse elemento indutor aí, pessoal, na hora que a tensão e a corrente aqui, ó, quando eu multiplicar um pelo outro, vai aparecer essa potência aqui, essa área, sobre o gráfico. Escrito por energia absorvida. Absorvida. E no semiciclo negativo,
essa potência vai aparecer na parte inferior do gráfico. Aqui ele vai dizer que é energia retornada. Energia retornada para a minha rede. Depois ele começa de novo, energia absorvida, energia retornada. Bom, trocando em miúdos aí esse gráfico aí, pessoal, essa potência que vocês estão vendo aí, essa área, não realiza trabalho. Ela só vai ficar... É como se você empurrasse a bola, aí armazenasse energia lá dentro. Quando você parasse de empurrar, ela vai empurrar sua mão para trás. Então, a energia que você entregou para a bola, para o indutor, ele vai devolver na sua mão, tá? Mas ele não vai realizar trabalho com essa energia, tá certo? Bom, então o indutor está aí, né? Eu tenho uma tensão sobre o indutor, aqui o gráfico dessa tensão, ela tem um pico de mais 10 e menos 10, tá? E essa tensão que está sendo aplicada sobre o indutor é 10 seno de 200T. 10 seno de 200T. Certo? Estou aplicando essa tensão aqui, em cima desse indutor. A corrente vai ter um comportamento. Como que vai ser essa corrente? Aí ele está me dizendo, ó, o VL vai ser, esse pontilhado aqui é o VL, o problema todo é o IL, porque o IL está desalinhado, tá vendo? A corrente ela aparece defasada de 90 graus. E essas áreas que vocês estão vendo aí é a potência PL. São as potências. Mas essa potência vai ficar armazenada no elemento. Ela armazena, depois ela volta para a rede elétrica. Tá? Bom, então a potência, então, o indutor, causa esse efeito aí que nós estamos visualizando, né? Nós estamos batendo o olho aí, enxergando aí. O capacitor, pessoal, ele também é um elemento armazenador de energia. Tá? Nos circuitos puramente capacitivos, né, como que vemos na figura 19.6, o capacitor ele adianta a corrente de 90 graus em relação a V. Então, os físicos, né, os físicos a gente tem que agradecer muito aos físicos, tá, pessoal? Porque eles descobrem um negócio, né, descobrem um indutor lá, que o indutor tem os efeitos, depois o outro camarada descobre um capacitor de placas paralelas. Só que olha só que interessante. Um elemento adianta e o outro atrasa. Né? O indutor ele atrasa a corrente 90 graus. O capacitor adianta a corrente 90 graus. Tá? Do ponto de vista de corrente elétrica, pessoal, nós queremos que a tensão elétrica e a corrente elétrica trabalhem em fase. Para que a potência dissipada seja máxima. Olha só que negócio interessante, então. Então, nós podemos aplicar um capacitor no circuito para corrigir esse desalinhamento, né? Então, a defasagem que acontece entre a tensão e a corrente é um problema. Mas nós temos uma percepção de como que a gente pode corrigir esse problema. Aplicando, então, um capacitor. Ou aplicando, quando eu tiver um elemento circuito puramente capacitivo, aplicar um indutor. Então, olha, o meu elemento circuito capacitivo, né? Eu tenho a corrente está adiantada com relação à tensão. Ó. Então, observe que nesse instante de tempo zero aqui, o I é zero. O I é zero, a minha tensão, a corrente está adiantada com relação à tensão. Tá? Então, a corrente está anterior à tensão. Esse gráfico aí tem um erro, tá? No I igual a zero, a minha tensão está 90 graus adiantado. Ou seja, a corrente está atrasada. Mas, na verdade, aqui é o contrário, né? Essa curva I aqui, onde está apontando I, deveria ser V. E onde está apontando V, deveria ser I. De forma que, na hora que isso aqui, onde está apontando I aqui, fosse V, na hora que o V é zero, a corrente já está adiantada de 90 graus. Deveria estar adiantada aqui, mas a figura está errada, tá? Tradução, né? Na hora de traduzir, a pessoa fez o negócio errado aí. Bom, mas trocando em miúdos, pessoal,
Essas áreas que vocês estão vendo aí nunca vão chegar na carga, de forma a realizar trabalho, tá? Essa energia, essas áreas aí vão ficar armazenadas no elemento e depois elas vão retornar para a rede elétrica. Se você fosse fazer uma analogia aí com uma... Imagina uma festa do 12, tá? Na festa do 12, pessoal, cada república tem que comprar uma quantidade... Quando tem festa, né? Eles dimensionam, eles falam assim, eu não sei quantos ex-alunos vão vir, tá? Então eles ligam lá no Farid e falam assim, eu quero comprar 100 caixas de cerveja. Aí o Farid olha e fala assim, tá bom, então me paga 100 caixas de cerveja. Aí os alunos falam assim, mas eu não sei quanto que eu vou consumir. Aí o Farid fala assim, então eu te vendo em consumação. Você pega essas 100 caixas de cerveja, se você não consumir, você pode me devolver, tá? Bom, o Farid ele não é bobo, ele é empresário, tá certo? Ele não vai ter um gasto de pegar 100 caixas de cerveja, levar numa república, para depois do 12 ele ter que levar um caminhão, pagar o caminhão para lá buscar 100 caixas de cerveja, tá certo? Porque senão é prejuízo para ele, tá? Mas, por outro lado, ele fala assim, não, eu não posso contrariar a turma aí, porque senão eles compram do meu concorrente. Então, ele fala assim, não, eu vou te vender as 100 caixas de cerveja, tá certo? Só que 20 eu te entrego na consignação, tá? Significa que você é obrigado a consumir as 80. Se você não consumir, você tem que me pagar de qualquer jeito, tá? Então, os concessionários trabalham dessa maneira, né? Uma residência, uma casa, não é obrigado a ter um consumo constante de energia, mas uma empresa é obrigatório. Ela fala assim, assina aqui para mim quanto de energia você quer comprar por mês. Gastando, consumindo ou não, você vai me pagar de qualquer jeito. Tá certo? Então é mais ou menos isso aí. Ó. Você tem que controlar essa energia que vai para a rede e devolve para a rede. Não pode ser nem, fazendo uma analogia lá com o Farid, não pode ser nem devolver a 100 caixa, né? Tem que ser um meio termo. Tem que ser um meio termo aí. Bom, então, pessoal, quando a gente fala de potência, essas potências, a gente fala de potência média, potência aparente e potência reativa. Essa potência média é a potência útil, é a potência que realiza o trabalho. É o P. Tá? O Q vai ser reativo que vai aparecer na rede. E o S é a potência aparente. Bom, vou usar aqui meu quadro digital. Então, fazendo uma analogia aqui, vou ilustrar aqui para tentar que vocês entendam isso de maneira ilustrada primeiro. Então, o que acontece, pessoal? Fazendo uma analogia lá com a minha tulipa de chope, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Ah, tá. Desliguei aqui minha... Deixa eu ligar meu quadro digital aqui. Bom, o que acontece, pessoal? Cheguei lá no... Fazer uma tulipinha aqui, tá? Então, faz de conta que isso é uma tulipa, tá? Então, o que acontece? Essa tulipa aqui, 100% aqui, ela cheia, né? Seria... Só que essa tulipa, pessoal, ela tem uma quantidade de chope que está aqui, ó. Eu vou tomar essa quantidade. No final, acaba tomando tudo, mas um pouco de espuma sobra, né? Então, olha lá. Você tem aqui uma quantidade aqui, ó. Então, aqui é o chope, amarelinho, né? Aqui tem a espuma aqui, ó. Só que você paga por tudo. Você paga, o preço que você paga é pelo volume completo. 100%, ó. Por esse volume aqui que você paga, tá? Só que vamos supor que você toma só esse pedacinho aqui. Então, ou seja, fazendo uma analogia com a potência, pessoal, triângulo das potências, triângulo das potências. Olha só que negócio interessante. Enquanto eu não instalei os drivers
da minha mesa digital, eu escrevia que saía aquela coisa maluca. A potência útil, pessoal, é a que realiza o trabalho. Essa potência aqui ela é dada em watt, tá? Quando eu coloco o capacitor ou indutor, vai aparecer uma energia reativa, uma energia que vai ficar armazenada. E ela faz um ângulo de 90 graus aqui com a horizontal, tá? Essa energia reativa, a gente chama ela de Q. C, quando for capacitor, L, desculpa, quando for indutor, e a potência, que é C, quando for capacitor, tá? E essa hipotenusa aqui, pessoal, essa hipotenusa é o que a gente chama de potência aparente. É a potência que você paga. Esse S aqui é a potência aparente, ó. Tá? E esse ângulo aqui é o θ. Esse ângulo aqui, na verdade, é a defasagem que a corrente tem com relação à tensão. Então, eu tenho S, P, Q. Se eu tiver um circuito que o indutor está prevalecendo, esse pedacinho aqui vai estar para cima. Se eu tiver um circuito onde o capacitor está prevalecendo, esse pedaço aqui vai estar para baixo. Tá? Então, na hora de dimensionar um chuveiro, 5.000 watts, o chuveiro, 5.000 watts. 5.000 watts, então, é uma potência puramente resistiva. Então, é igual a 5.000 watts. Coloquei 10 lâmpadas, 1.000 watts. Então, isso aqui vai sendo somado dessa maneira. Então, essa potência total aqui, pessoal, eu coloquei chuveiro, lâmpadas. Então, na medida que eu vou colocar aqui, PL aqui é de lâmpadas, 1.000 watts. Minha potência total aqui no circuito, a potência total que eu preciso é de 6.000 watts. O negócio começa a complicar na hora que eu coloco alguma carga que tenha indutor. Na hora que eu colocar uma carga que tenha indutor, esse camarada aqui vai ter um pequeno desnível. Dessa maneira. Aí minha potência que a CEMIG vai me cobrar não é essa potência da horizontal, é a potência aparente. Essa potência aqui, ó. E essa potência é dada em S. Esse S aqui é a potência aparente. Então, a potência aparente aqui, ó. Potência aparente. Essa potência aparente ela é dada em volt-ampere. A unidade aqui é volt-ampere. A potência útil ela é dada em watt. Essa potência aqui é a potência útil, que realiza trabalho. Realiza trabalho. E essa potência aqui é o reativo, que é dado em, que a gente chama ela de Q. É o reativo. É o VAR, volt-ampere reativo. A unidade aqui, pessoal, tudo é potência, tá? Tudo é potência. Só que para distinguir potência útil, watt, James Watt. Reativo, VAR. E a potência que a gente paga, o VA, volt-ampere, tá? Isso aqui é o que a gente chama de triângulo das potências. Esse θ aqui é o ângulo. O ângulo. Quando esse ângulo aí é zero, quando o θ é zero, para θ é igual a zero, cosseno de zero é 1. Quando esse cosseno aqui, para que esse ângulo seja zero, esse S aqui é igual a P, né? Então, numa residência que tem as potências são puramente resistivas, esse S é igual a P. Então, quando a gente fala que o circuito ele é puramente resistivo, é o quanto mais próximo a S está de P. Tá? Mas na medida que a gente vai colocando um indutor, ligando motor, ligando máquinas elétricas, esse ângulo aqui vai aumentando. 5 graus, 10 graus, 20 graus, 30 graus. Tá? E aí, o cosseno desse ângulo, né, é que vai determinar o quanto eu estou gastando bem a minha energia elétrica.
No Brasil, a 0,92 para um ângulo de 0,92, tá? Um fator de potência abaixo, a ANEEL, ela diz que o seu fator de potência tem que ficar entre 0,92 e 1. Se você... Fator de potência no Brasil. Então, fator de potência no Brasil. Fator de potência no Brasil. No Brasil, o valor é 0,92. Olha lá. Segundo a legislação brasileira, o fator de potência mínimo permitido para as contas de energia é de 0,92. Abaixo deste valor, a concessionária deve cobrar multa na fatura de energia sobre consumo de potência reativa. Então, toda vez que você olhar uma conta de energia e tiver lá multa por um reativo, é porque a empresa está operando com o fator de potência fora do determinado. No caso lá da Cristal Gelo, pessoal, na hora que ele ligava a máquina lá, a parte velha da máquina dele, o fator de potência ia em 0,4. Em 0,4. Então, eu peguei lá a conta de energia lá do Daniel e mostrei para ele que tinha mês que ele estava pagando quase R$2.000 de multa por causa desse problema do reativo. Tá certo? Então, que era melhor ele investir lá R$10.000, que seja, ou R$20.000, para ele corrigir esse problema. Que ele ia parar de pagar essa multa. E outro problema, um condutor que estiver passando, né? Esse problema aí vai aquecer o condutor, pode causar um acidente, pode colocar fogo na instalação elétrica dele, porque a máquina está trabalhando estressado. É como se você tivesse um carro que tenha 5 marchas, mas você está andando com ele só de primeira e de segunda. A máquina vai aquecer o motor elétrico, tá? E a maioria das empresas que vocês tiverem aí, que for pequena ou média instalação elétrica, vai estar com esse problema aí. Tá certo? Está com esse problema aí. Porque a pessoa fala assim, está funcionando, tá bom. Né? Não, na engenharia, pessoal, não basta estar funcionando, tá bom, não. Tem que estar funcionando da maneira razoável. Tem que estar funcionando, operacionalmente, tem que estar dentro do aceitável. Tá? Porque senão a máquina vai quebrar, ou mais cedo ou mais tarde essa máquina vai quebrar. Tá certo? Então, esse S aí é uma notação vetorial, o P é uma notação, é a potência útil, e o Q também é o valor útil. Tá? Então, S é a potência aparente, que é o que a indústria paga, P é o que realiza trabalho, e o Q é o que você está desperdiçando. Tá? Então, isso aí vai formar um triângulo, que a gente chama de triângulo das potências. Triângulo das potências aí, ó. Diagrama de potências para as cargas indutivas. Quando o meu circuito estiver sobressaindo cargas indutivas, o triângulo é o da esquerda. Quando o meu circuito estiver sobressaindo cargas capacitivas, o meu triângulo é o da direita. Certo? Ou é um ou é outro. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Porque você misturou no seu circuito capacitor e indutor. O efeito de um vai sobressair com relação ao outro. Tá certo? Então, então aí tem uma figurinha aí que eu vou deixar ela aí por enquanto, tá? Relacionando XL e XC. XL, eu tenho aqui um Q, potência. Quando eu tiver meu Q total aqui, ele está dizendo o que é o Q total? Minha potência reativa total. Potência reativa total vai ser minha potência devida ao indutor, a carga indutiva, menos a potência devida à carga capacitiva, tá? Bom, QL, pessoal, potência é V, a tensão do indutor, vezes I. O QC, potência do capacitor, é a queda de tensão do capacitor vezes I. Colocando em evidência, I aqui, ó, lei de Ohm, tá? VL menos VC. I é igual, multiplica VL menos VC. E o VL, queda de tensão do indutor, é a corrente do indutor vezes a reatância indutiva, XL. Reatância indutiva é como se fosse uma resistência devida ao indutor, tá? Menos o VC aqui é a corrente que passa no capacitor, vezes
o XC, que é a dificuldade, né? Seria a impedância capacitiva. Bom, pegando esse I aqui, pondo em evidência, dá I ao quadrado, multiplica por esse I ao quadrado vezes XL menos I ao quadrado vezes XC. Isso é igual a I ao quadrado que multiplica XL menos XC. Então, é uma fórmula, né, que na hora que a gente tiver dimensionar os capacitores, essa fórmula aí que a gente usa. Bom, então, o que ele está dizendo aí no triângulo das potências, pessoal? Diagrama de impedância para um circuito, né? Toda vez que eu tiver um circuito elétrico, eu tenho uma resistência equivalente, um R. Esse R vai aparecer aqui na horizontal, tá? Eu vou ter um cateto fazendo 90 graus com a horizontal. Esse cateto é o XL menos XC, tá? Diagrama de impedância. E a impedância Z é um número complexo. Ele é um número complexo onde a parte real dessa impedância vai ser as cargas resistivas, essa resistência elétrica, né? E a parte imaginária vai ser o XL menos o XC. Jogando para o lado direito, a minha potência, então, vai ser I ao quadrado vezes R, que é a potência puramente resistiva. O meu Q vai ser I ao quadrado que multiplica XL menos XC, tá? E a potência aparente S vai ser o I ao quadrado vezes Z, uma notação vetorial. Tá certo? Bom, então ele está colocando que o QL aqui é I ao quadrado vezes XL, e para baixo o QC é I ao quadrado vezes XC. O que prevalecer no circuito, o efeito que prevalecer, a gente vai dizer se esse circuito ele é indutivo ou capacitivo. Tá certo? No caso dessa figura aqui, ele é indutivo, porque o XL está prevalecendo, o triângulo está para cima. Bom, tem aí um circuito. Esse circuito aí, ó, tem uma resistência elétrica que está com valor de 3 ohms, né? E tem um XL com valor de 4 ohms. Essa figura aí, pessoal, se eu falasse assim para vocês assim, desenhe um triângulo de potência, o triângulo para as impedâncias nesse circuito aqui, ó. Batendo o olho ali, ó, batendo o olho, eu vou olhar no circuito. Qual é a resistência equivalente? O R é 3. Então, o R é 3. Então, eu vou vir aqui, ó, 3. R igual a 3. Por que eu já posso colocar aqui o R aqui igual a 3? Porque só tem uma resistência, ó. Tá vendo? Só tem uma resistência. E o XL aqui vai aparecer na parte imaginária, fazendo um ângulo de 90 graus. Então, esse XL aqui vai aparecer igual a 4 ohms. Aqui é 3 ohms. Então, esse número aqui, o Z, a impedância Z, ela é igual a quem? É isso que eu quero saber. O Z, na verdade, aqui, pessoal, é igual a 3 imaginário, 3 real, mais 4J. Mais 4J. Esse é o número complexo que representa essa impedância aqui, ó, Z. Eu fiquei numa dúvida se esse aqui é mais ou é menos. Se é mais ou é menos aqui, ó. Né? Se é mais ou é menos. Então, quando é o XL, quando é um indutor, no número complexo, daqui a pouquinho a gente vai lembrar se é mais ou se é menos, tá? Bom, do lado direito aqui, pessoal, ele olhou, ele falou assim, se eu ligar uma tensão de 10 volts com ângulo de 0 graus nesse circuito, qual será a potência dissipada? Qual será a potência? Do lado direito aqui, ó, ele fez o triângulo de potência para esse circuito. Ele está dizendo que se eu ligar esse circuito aí do jeitinho que está aí, a potência dissipada vai ser 12 watts, tá? Vai aparecer uma potência indutiva de 16 volt-ampere reativo,
e a potência aparente vai ser igual a 20 volt-ampere. Então, esse é o chamado triângulo das potências para esse circuito aí. Tá certo? Bom, alguns conceitos importantes para nós aqui. As potências P, Q e S totais. O número total de watt, volt-ampere reativo e volt-ampere, e o fator de potência de qualquer sistema pode ser determinado pelo seguinte procedimento. Primeiro, você vai somar toda a potência real e a potência reativa para todos os ramos. Né? Você vai chegar aí na sua casa, você cria uma planilha do Excel, soma todas as potências que você tem. Você vai no equipamento e vai ver onde é watt. Onde é watt, você vai somar. Onde é volt-ampere reativo, você vai somar. Com isso, você determinou a potência real do sistema, PT, é a soma das potências médias fornecidas em todos os ramos. A potência reativa total é a diferença entre as potências reativas de cargas indutiva e as cargas capacitivas. A potência total aparente é dada por esse ST, vai ser a potência total ao quadrado mais QT ao quadrado. O fator de potência, está tampando aqui, tá, pessoal? Mas o fator de potência vai ser QT sobre S. Quando a gente vai fazendo exercício numérico, fica mais fácil visualizar isso aí, tá? Então ó, no circuito nós temos isso aí, ó. Eu tenho uma carga 1, né? Carga 1 é uma lâmpada. Essa lâmpada é uma lâmpada de 100 watts. A lâmpada, pessoal, ela trabalha com efeito Joule. Então, não tem volt-ampere reativo. Volt-ampere reativo da lâmpada é zero. Chuveiro. Volt-ampere reativo do chuveiro é zero. Por quê? Porque o chuveiro é uma carga puramente resistiva. Tá? Carga 2. A carga 2, ele está me dizendo que é uma carga que tem 200 watts resistivo e 700 volt-ampere L. Tem um fenômeno indutivo. A carga 3, a carga 2 está parecendo ser mais um motor, tá? A carga 3 está dizendo que ele tem uma potência real de 300 watts. Você vai entregar a energia, mas 300 watts é usado para realizar trabalho. E 1.500 watts, volt-ampere reativo, está aparecendo sobre potência com efeito capacitivo. Tá certo? Se eu pegar essa figura aí, pessoal, e falar assim, agora então faça o triângulo das potências aí para mim. O que eu vou fazer? Somar 100 watts, vou bater o olho na primeira carga, olha lá, 100 watts. Eu vou vir aqui, ó, 100 watts, 100 watts na horizontal, 100 watts. Então, somei 100 watts aqui, ó. Depois, ó, da primeira carga. Da segunda carga tem 200 watts. Então, eu vou somar mais 200. 200 watts. E depois, eu vou somar 300 watts. Então, vou somar mais 300. Bom, a minha potência total aqui, pessoal, está dando 600 watts. Ó, né? Se fosse só... Se eu tivesse essas cargas aí, só a parte de potência real, estava ok o problema, né? Só que tem uma parte aqui na carga, a carga 1 não tem reativo, mas a 2 tem, ó. E ele é indutivo. Então, ele vai puxar 700 para cima. Olha lá, volt-ampere reativo. Então, eu vou puxar aqui um 700 para cima. 700 VAR. Tá? Bom, e depois ele tem uma outra carga, que é 1.500 capacitivo. Capacitivo para baixo. Então, vai ser
e vai puxar 1.500 para baixo. 1.500 para baixo. VAR também. Bom, no final das contas aqui, então, pessoal, eu tenho 1.500 puxando para baixo, tem 700 puxando para cima. Eu vou ter uma resultante aqui que vai dar 800, ó. 1.500 menos 800 vai dar 800 VAR. Então, meu triângulo de potência aqui, ó, eu tenho aqui de um lado 600, uma componente total de 600 watts, e tem uma componente de 800 volt-ampere reativo. Então, eu vou fazer essa figura, 600 e 800. Então, ó, eu tenho aqui 600 para um lado e tem 800 para baixo. 800 VAR. Então, qual é o valor da minha potência aparente S? É só fazer essa conta aí, ó. Esse S aí vai ser 600 ao quadrado mais 800 ao quadrado. A raiz quadrada disso tudo vai ser 1.000 watts. S, então, vai ser igual a 1.000. Esse S aqui é igual a 1.000 watts, não. Watt é aqui, ó. VAR. VA. Então, você vai precisar, né? Isso aqui é o que a CEMIG liga para você, que ela te cobra. 1.000 volt-ampere. E qual é o fator de potência aí se essas cargas forem ligadas desse jeito? Θ. Né? Se eu fizer a tangente cosseno de φ aqui, ó, cosseno desse ângulo, aqui é P. Aqui é S. Cosseno de φ é igual ao cateto. Cosseno é o cateto adjacente P dividido por S. Tá? Então, esse valor aqui vai ser P. Quanto que vale P? 600. Dividido por 1.000. Vai ser igual a 0,6. Então, o fator de potência, quando essas cargas forem ligadas, dá 0,6. Ligando na CEMIG, então, eu estaria pagando multa. Então, tem que arrumar um jeito de melhorar isso aí. Como o efeito aqui capacitivo está muito alto, está maior, né? Porque ele já falou que na carga, olha lá, o efeito capacitivo está maior, então a gente tem que colocar indutor, para o indutor ter o efeito contrário aí. Tá certo? Então, olha lá, fazendo as contas aí, ó, potência total em watts, potência dissipada, 600. Potência reativa do circuito, 800. Então, a potência aparente deu 1.000. Né? Deu 1.000 aí, volt-ampere aí. Então, pessoal, quando você vai dimensionar o transformador, você vai descobrir assim, qual transformador que eu vou comprar para alimentar as minhas cargas. O transformador, ele é dimensionado pela potência aparente. Por esse VA aí, ó. Tá? Ele não é dimensionado pelo watt da potência útil, não. Né? Nem o VAR. Ele é pelo VA, que é o cateto, que é a hipotenusa. Tá? Por isso que a gente fala assim, o transformador é de 1.000 kVA, 1.000 volt-ampere. Né? Fazendo uma analogia com o caminhão, eu preciso do caminhão para buscar o chopp lá para a minha fábrica. Eu preciso do caminhão que dê conta de transportar o chopp e a espuma. Então, ele tem que ser dimensionado pelo maior valor. E quem te vende o caminhão de chopp vai te cobrar pelo chopp e pela espuma. Ele não quer saber se você não está sabendo tirar o chopp direito e está saindo só espuma. Tá? Então, a gente pode fazer uma analogia dessa maneira aí. Então, tá aí, ó. O cosseno aí, ó. O fator de potência aí deu 0,06, que equivale a um ângulo de 53 graus. Tá muito ruim, né? Olha como é que essa potência total sua aqui está diferente dessa hipotenusa, desse 1.000 volt-ampere.
O ideal é você tratar isso aí de modo que esse S fique igual ao PT. Que toda a sua potência que você está comprando dessa CEMIG, você realize trabalho com ela. Isso é muito sério, tá, pessoal? Muito sério. Principalmente para os administradores aí de mineração, pequenas e médias minerações, né, pequenas instalações, porque muitas vezes o pessoal não está atento a isso. Você está produzindo minério para caramba, mas a maior parte da sua produção está indo para pagar a energia elétrica que está sendo jogada fora. Certo? Bom, então, para resolver o problema aí, ó, ele está falando agora o triângulo das potências, né? Tem um indutor, tem um capacitor. Você pode colocar um capacitor. Aí ele deu um outro exemplo, tá, pessoal? Agora um outro exemplo. Eu tenho aqui lâmpadas. Nesse exemplo, eu tenho lâmpada de 12 lâmpadas de 60 watts. Tem um aquecedor de 6,4 kW. O aquecedor é puramente resistivo. O motor aqui, pessoal, coloquei o motor na parada. O motor tem um rendimento, tá? Rendimento aqui de 82%, e tem um fator de potência de 0,72 atrasado. O motor, na hora que você coloca ele, ele já diz que ele é um indutor lá dentro. Então, na carcaça dele, tem qual é o fator de potência dele? 0,72. Se você não ligar nada do lado dele, ele vai deslocar a tensão e a corrente de um fator de 0,72. Tá? E aí a carga capacitiva, ele colocou uma carga capacitiva, um XC. Tá? Então, se você ligar essas cargas do jeito que está aí, a tensão e a corrente vão ficar desalinhados. Tá? Do jeito que está aí, ó, ele fez o cálculo. Na hora que ele fez o cálculo, deu isso aí, ó, deu uma corrente, deu um ângulo de 8,89 de defasagem entre tensão e corrente. Deu até baixo, né? Deu até baixo. Por quê? Deu baixo, pessoal, porque ele colocou um capacitor aqui, ó. Tá? Esse capacitor aqui, ó, de 12. Se não colocar, esse ângulo vai dar um ângulo muito alto, maior. Tá? Então, aí, dado esse circuito RXL aí, se eu fizer né? O que é o corrigir o fator de potência? Correção do fator de potência. O projeto de qualquer sistema de transmissão de energia tem como um dos principais parâmetros a intensidade da corrente nas linhas, que depende das cargas ligadas ao sistema, né? Correntes mais altas resultam em maiores perdas de potência. O fator de I² nas linhas de transmissão. Bom, então quando você monta o triângulo das potências para o seu sistema, eu vou ter uma potência útil, que é o horizontal, e vou ter um reativo total. Tá? Corrigir o fator de potência, pessoal, é dimensionar capacitores de maneira que eu diminua esse ângulo. Diminua esse ângulo aqui. Quando fala assim, preciso corrigir o fator de potência, é isso. O processo de introduzir elementos reativos para levar o fator de potência a um valor mais próximo da unidade é chamado de correção do fator de potência. Em geral, as cargas são indutivas. Então, como em geral as cargas são indutivas, o processo normalmente envolve colocar capacitor no circuito. Tá? Então, olha, eu tenho aqui uma carga indutiva no lado esquerdo. Eu estou com o fator de potência baixo. Então, do lado direito, o que é fazer essa correção de fator de potência? É colocar um capacitor em paralelo. Mas não é colocar o capacitor de qualquer jeito. Esse capacitor tem que ter um valor de capacitância, para que realmente ele corrija. Se você colocar ele de qualquer jeito aí, pode ser que ele atrapalhe o sistema ainda mais. Tá certo? Então, aí, triângulo de potência para ele fez, né, para aquele circuito da figura do exemplo 19.7, ele fez um cálculo e deu esse ângulo de 53 graus aí. Aí ele fez um cálculo lá, tá certo? E chegou à conclusão que um capacitor de 8 ohms, na hora que eu colocar esse capacitor de 8 ohms aqui em paralelo, do motor, ó, desse motor aqui, ele vai resolver o problema. Então, olha lá, na hora que eu fizer isso, na hora que ele fez isso, ele diminuiu o ângulo para 18 graus. Tá? Aí o fator de potência dele caiu um pouco. Bom, por enquanto a gente... E aí, o fator de potência foi para 0,95. 0,95. Nós vamos aprender a fazer isso mais para frente aí, tá? Mas aqui nós estamos preocupados só em
com a parte conceitual. Bom, pessoal, isso aí é uma figura de um medidor. Esse medidor é um medidor da Fluke, que é um equipamento caro. Normalmente as empresas não têm um equipamento desse aí. Um equipamento desse completo ele pode custar uns 100 mil reais. Tá? Para você medir esse fator de potência, para você medir esse deslocamento de fase entre tensão e corrente. Tá? Então, são equipamentos caros e que a indústria não tem esses equipamentos. Né? Empresa igual Vale, igual Samarco, eles têm esses equipamentos, tá certo? Então, a gente diz que as empresas, de modo geral, elas estão fazendo um voo cego. Elas não sabem como é que está o consumo da energia, não sabem, entendeu? Esse princípio da eletrotécnica que vocês estão aprendendo aqui, não é só para olhar e falar assim, estou fazendo eletrotécnica para cumprir lá a disciplina obrigatória do meu currículo, mas não. Né? Vocês têm que ter um olhar mais crítico, por exemplo, o Davi aí. Tem a família, né, tem uma atuação aí, né, tem conhecidos que têm fazendas, aquela coisa toda, e sabem de prejuízos que eles têm devido a fatores elétricos, né? Não necessariamente precisa ser você para ir lá resolver tecnicamente, mas o seu conhecimento que você está adquirindo, você consegue dar um direcionamento de solução para resolver esse problema aí na indústria da família ou da empresa, tá certo? Aí tem aí um analisador de esse analisador é capaz de, como eu falei, assim, ver a questão da tensão, da corrente, ver a defasagem de um com o outro, quanto que é a potência em watt, quanto está sendo a potência em watt, quanto está sendo o VAR, a potência aparente, e assim por diante, tá? Bom, 11h22 agora, pessoal, eu vou pedir para vocês fazer uma atividade aí, tá? Não precisa ser agora, pode ser ao longo da semana, que é instalar o CAD-SIMU. O CAD-SIMU eu liberei aí para vocês. O CAD-SIMU é bem tranquilo. Vou parar de compartilhar a tela. O CAD-SIMU, a gente trabalhar aí com motores elétricos, né? Então, eu joguei para vocês aí o CAD-SIMU, tem uma videoaula aí na internet, né? No Sala da Elétrica, explicando aí como é que usa o software, tá certo? Deixa eu só carregar aqui, tá, pessoal? Então, ó, eu joguei para vocês o CAD-SIMU e o PSCAD, tá? O PSCAD, pessoal, eles corrigiram uma coisa lá muito importante. Bom, primeiro eu vou falar do CAD-SIMU, tá? Eu joguei aí então para vocês podem seguir aí esse Sala da Elétrica, que ele vai explicar para vocês aí como é que usa o CAD-SIMU, tá? Basicamente, você vai baixar o software, descompactar e a senha é 4962. Nesse leia-me aqui, ó, 4962, 4962, aí na hora... Então, o CAD-SIMU você descompactou ele, tá? Descompactou o diretório aí. Aí você vai executar clicar nesse aplicativo. Aí vai te perguntar uma senha. A senha é esse arquivo TXT aí que eu disponibilizei, 4962. Ok. Vamos abrir aí, tá certo? Então tá aqui a tela inicial do CAD-SIMU. Aí vocês vão assistir a videoaula aí, tá? Ele vai dar a partida direta no motor trifásico. Tem vários exemplos aqui de motor, ó. Se eu clicar aqui nesse... Aí na videoaula ele vai te explicando aí para vocês, tá? Então aqui eu tenho posso colocar quantos motores eu quiser aí, tá? E aí tem a alimentação que você vai colocar aí para o seu motor, tal, beleza? Bom, então vou deixar para vocês assistirem a videoaula aí ao longo da semana, para quem não fez ainda, e fazer essa primeira simulação usando o CAD-SIMU, tá? O outro, pessoal, é o PSCAD. Se vocês colocarem PSCAD, são free, né? Vocês têm que entrar no site aí da Manitoba. Então tá aqui o site pscad.com, né? E aí vocês vão baixar, primeiro tem que fazer um cadastro
MyCenter Login, tá? Você clica aqui dentro do MyCenter Login. O meu aqui eu já tenho um cadastro. Quando você não tem, você tem que se cadastrar aqui, se registrar, tá? O meu eu já tenho, então eu vou logar. Bom, aqui tem várias áreas, né? Então, uma área aqui de downloads. Esse downloads aqui, ó, você vai pedir para ele para fazer aqui, ó, você vai clicar downloads link, tá? Link. Eu vou clicar nesse link aqui, ele vai baixar um programa, um setup exe. No meu caso, eu já instalei. No meu aqui, ele já instalou, tá? Então, eu não vou clicar duas vezes. Aí, pessoal, o que vai acontecer? Nesse setup.exe, ele vai criar um link, que é esse link aqui. Só um minuto. Então, ele vai clicar, cair nesse link aqui, ó. Ele vai criar esse ícone aqui na tela de vocês, ó. Ele cria como user e como admin, tá? Aí eu cliquei aqui duas vezes. Essa tela aqui, ó. Vai falar que vai rodar um programa, você tem que falar sim. Ele vai abrir essa telinha aqui, ó. Bom, aí o que acontece? Nessa tela, você tem que vir aqui em Account Login. Na hora que você clicar em Account Login, ele vai te pedir o usuário e a senha que você cadastrou lá no site da Manitoba. No meu caso aqui, né, eu já tenho o usuário e a senha, tá? Tem o usuário e a senha, com a senha que eu fiz lá no cadastro. E aí, o que vai acontecer? No meu aqui, eu já fiz o cadastro, já fiz o acesso, tudo certinho. Vocês têm que instalar esse Fortran aqui, ó, 4.6. Tem que clicar em install nele primeiro. Aí demora um pouco, tá? Demora um pouco até ele instalar. E depois você clica aqui nesse PSCAD Free e manda ele instalar. Clica em install, tá? No meu caso, já tem os dois instalados. Aí eu clico aqui em Run, ele vai abrir o PSCAD. Então, aqui já tem o PSCAD aqui na minha máquina instalado. Para eu saber se o PSCAD está rodando corretamente, tá? Eu vou abrir um circuito aqui RL. Desculpa, pessoal. Aí eu vou vir aqui, arquivo, abrir exemplos. Aí tem vários exemplos prontos. Nesses exemplos aqui eu vou abrir tutorial VDIV. Vou abrir um exemplo qualquer. Então tem aqui um circuito com uma fonte com uma resistência. Aí se eu clicar no Run aqui, ele vai simular, ele vai rodar esse projeto aí. Então ele vai mostrar o sinal de tensão e o sinal de corrente aqui dentro desse circuito. Tá? Bom, para ajudar vocês aí nesse processo aí de fazer o primeiro circuito, né? Eu criei alguns vídeos. Criei aí no ano passado, né? Na medida que eu fui preparando as aulas online. Então eu fiz aí PSCAD primeiro projeto. Na internet também tem muita coisa. PSCAD primeiro projeto. Depois que tiver com o PSCAD instalado, PSCAD primeiro projeto. Então eu tenho um vídeo. Aí vocês podem clicar nesse vídeo aí e ver como é que cria o primeiro projeto. Estou tendo problema com instalar o PSCAD. Aí eu criei aí também um vídeo mostrando como é que instala, né? PSCAD com MATLAB e assim por diante, tá? Então eu vou deixar vocês aí, tem 30 minutos, para vocês atualizarem isso aí, tá? Aquele primeiro software que eu mostrei é o que a gente vai usar primeiro, mas mais para frente a gente vai usar o PSCAD, tá? E aí, pessoal, vou encerrar em 11h30. Eu preciso ir lá em Mariana, né, pegar o teclado, na verdade, colocar o teclado aí do meu notebook, porque eu estou com uma gambiarrada danada aqui para conseguir dar essas aulas, tá? E aí eu vou parar aqui o compartilhamento e
tirar eventuais dúvidas de vocês, tá? Semana passada eu estava sem PC, então a disciplina ficou meio... Vou ter que tirar um dia dessa semana para dar uma organizada aí nas informações aí, tá? E aí eu mando um comunicado para vocês no WhatsApp, tá? Aí eu vou adiar aí a entrega da lista 2, em função desses problemas que eu tive, tá? E informar, tá, pessoal, que agora que a gente terminou a etapa 1 do curso, aí eu vou passar uma atividade avaliativa para vocês conforme previsto, mas aí eu vou avisar e marcar um dia para tirar dúvidas, tá certo? Das listas, de tudo. E a prova vai ser uma prova bem tranquila, no sentido assim, eu vou entregar o arquivo para vocês, vocês vão resolver aí, tá certo? Na casa de vocês, consultando o que vocês quiserem aí, mas a prova é individual. Termina, faz a prova e manda para o meu e-mail. Aliás, entrega no Moodle, tá certo? E essa é a etapa 1 da avaliação. É bem provável que essa prova vai ser daqui a 2 semanas, já que nós terminamos agora a etapa 1 do curso. Beleza? Então, estou aberto aqui a tirar dúvida, tá, pessoal? Podem, eu vou parar de compartilhar a tela, já até parei. E aí, caso vocês não tenham nenhuma dúvida, né, por hoje é isso que eu tinha previsto aí para vocês. Professor, Sim? essa atividade avaliativa vai ser no horário da aula ou você vai deixar aberto ao longo do dia? Não, é o seguinte, como a gente está atrasado, tá, ô Luiz, o que vai acontecer? Eu vou combinar com vocês de dar aula, e no final da aula eu vou entregar o arquivo e dar um prazo para vocês me entregarem. Tá? Eu vou passar as informações certinho para vocês. Eu não vou usar um dia da aula só com essa atividade, porque o meu contrato ele começou com 2 semanas de atraso, então nós ficamos meio atrasados aí na disciplina, tá certo? Não, beleza. Tá bom? Tranquilo. Aí, por enquanto, você tem que focar nos exercícios que eu estou passando para vocês, porque a atividade vai ser em cima disso. Mais alguém, pessoal? Davi, só uma coisa. Bom, Davi, sim. Se o transformador, às vezes ele pode pegar uma tensão muito grande e reduzir, existe um dispositivo que faz o contrário, seria o amplificador? Não, o próprio transformador, na verdade, assim, eu estou entendendo o que você está me perguntando, assim, o transformador ele pode pegar uma tensão de entrada, elevar ou diminuir. Sim, ele pode fazer isso? Não, o transformador ele faz isso. Você vai controlar isso de acordo com o número de enrolamentos no primário e o número de enrolamentos no secundário. Lá na hidrelétrica, a água desce, aciona a turbina, aí gera tensão no nível elétrico, num determinado valor. Lá, o transformador elevador de tensão. Ele eleva. Tem um transformador lá que pega lá de 1000 volts e eleva para 130 mil volts. Tá? Então, lá o transformador, nesse sentido, ele é elevador de tensão. Aí eu levo essa tensão para a cidade. Lá na subestação da cidade, eu vou ter um transformador que vai fazer o contrário. Ele vai pegar a tensão no nível alto e rebaixar. Como é que você vai controlar se ele vai elevar ou rebaixar? De acordo com o número de espiras que tem no primário e no secundário. Tá. E a outra pergunta por exemplo, a pessoa quando tem uma indústria ou um processo aí uma coisa nova, e às vezes tem que mandar fazer um transformador lá na Europa, que tem fábricas lá que são referência também. Eu sei que aqui no Brasil tem, mas às vezes tem um contrato, uma parceria e exige esse tipo de coisa. Tá. Lá, a potência, dependendo do país, a potência, ao invés de ser watt, é em cavalo-vapor, por exemplo, ou em HP. Aí, como é que eu faço para trazer uma coisa que foi dimensionada nisso para cá? Teria que adaptar uma série de condições no pátio da indústria? Como é que é isso? Só mais ou menos, professor.
Tá. Eu sei que isso demanda muito tempo, explicando. Tá, ô Davi, primeira coisa, a potência é o que é usado para realizar trabalho, tá? A potência, a unidade, né? Por exemplo, isso que você me falou, eu vou lá na Europa e lá na Europa a potência é diferente. Não, a potência ela é igual, tá? Só que eu posso ter a potência em unidade watt, eu posso ter em cavalo, eu posso ter em HP, tá? Independente, você vai ter que informar qual a unidade que você quer, tá? Então, se você está fazendo isso lá na Europa ou no Brasil, não tem diferença nenhuma. É só uma questão da unidade que ele está usando. E existem formas para converter o watt para cavalo e para HP. Então, a coisa é mais simples do que eu imagino, então. Não Mais tem tanta dor de simples. cabeça. Eu Mais imaginava que simples. teria que adaptar os dispositivos, colocar, às Não, vezes, um redutor ou um amplificador, porque não daria certo. Ah, tá. Isso é uma conversão mesmo de unidade, coisa de unidade. besta É só mesmo. unidade. Tá? É só unidade. Aí eu te recomendo que você pegue o capítulo lá do livro e dá uma lida lá. Você vai ver que tem várias aplicações práticas interessantes de aplicações que vai dar uma clareada melhor aí nesse entendimento aí. Entendi. E, professor, caso você Sim, tiver algum colega ou souber de quem trabalha com fornos elétricos, fornos elétricos no geral mesmo, certo. depois você me dá um toque, por gentileza, se você souber de algum livro, referência bibliográfica. Tá. De cabeça eu não tenho, não, mas eu vou perguntar no grupo da automação, e aí assim que eles me deram um retorno, eu te encaminho. Entendi, então. Tá bom? Obrigado, então, pessoal. Boa tarde, Beleza. então. Estou saindo. Eu que agradeço. Um abraço, até mais.